Olá galerinha, bom dia, Tia Eline está aqui de volta com mais um vídeo aula na disciplina do português e com a turminha do 5º ano, certo? Então, o que nós vamos estudar hoje no português, meus amores, é o foco na língua sobre os modos verbais, né? No tempo indicativo, imperativo e subjuntivo, certo? Então, a gente vai estudar os modos verbais, como eu falei, que são eles: indicativo, imperativo e subjuntivo. Então, vamos aqui de olho aqui o slide junto com a tia para que vocês possam estar entendendo sobre esse conteúdo. Então, os modos verbais. Eu falei, os modos verbais que nós vamos trabalhar hoje, vocês vão estar atentos, são o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, o que são esses modos? Vocês vão aqui acompanhar junto com a tia, certo? Vocês sabem o que são os modos verbais? Então, os modos verbais, né, Rafael? Vinícius também aqui atento. Os modos verbais indicam diferentes maneiras de um fato, né? De um fato ser expresso, ou seja, de um fato ser falado, né? Na qual a gente fala. Então, ele tem diferentes maneiras dele ser expresso. E ele é dividido em 3. Quais são eles? Yasmin, Safira aí participando junto com a tia também. Quais são eles? Então, daqui, ó, são o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Esses são os 3 modos verbais, certo? Que indicam diferentes maneiras de um fato acontecer ou ser expresso. Então, vamos entender o que são o conceito do modo indicativo. Certo, Marina? Vamos aqui atenta aqui junto com a tia no slide. O modo indicativo indica um fato certo, ou seja, é algo que é real, então que acontece mesmo, né? A gente não tem dúvida, então acontece, indica uma certeza do que foi feito, né? Ou do que vão fazer. Um exemplo, ele canta no teatro hoje. Ele canta, né? Ele, aqui sabemos que é o sujeito, né? De quem se fala, ele pode ser o menino, pode ser o rapaz, pode ser o homem. Canta. Esse canta aqui é o verbo que se entra na forma verbal, certo? O canta aqui é o verbo que expressa a forma verbal. Aí no teatro, hoje à noite. Então aqui o modo indicativo está indicando que ele é um modo indicativo. Por quê? Porque quando ele diz ele canta, então ele está indicando que é um fato certo, que há uma certeza que ele vai cantar no teatro hoje, certo? Agora o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, viu, Luiz Felipe, indica um fato duvidoso ou hipotético, ainda uma hipótese, né? Não é certeza, certo? A gente fica na dúvida se vai acontecer ou não. Por exemplo, espero que ele volte cedo. Espero que ele volte cedo. O volte aqui, ó, é o verbo, né? A forma verbal, certo? Do verbo voltar. Então, volte cedo. Então, tá esperando, ó. Então, é um fato duvidoso. Tá esperando que ele volte cedo, mas não sabemos se vai voltar cedo. Então, é quando há uma dúvida, um hipotético, né? Uma hipótese, certo? E já o modo imperativo, Ana Helena, ó, indica ordem, proibição, pedido, conselho, ordem, né, como eu falei, entre outros, certo? Então, vamos ficar aqui atento, Ana Helena, quando ele diz que o modo imperativo é que indica uma ordem, né, proibição, pedido, conselho. Então, vamos ficar, fique aqui. Quando eu digo fique aqui, aqui é o fique, é o verbo, né, a forma verbal, certo? Fique aqui. Então, tá exprimindo o quê? Uma ordem. Então, tá indicando uma ordem, ó. Fique aqui, Ana Helena. Então, eu tô pedindo, né? Fazendo um pedido, uma ordem, né? Que você fique aqui. Agora, não entre na sala, Mateus. Quando eu digo não entre na sala, eu estou fazendo um pedido. Estou pedindo para não entrar na sala. Então, vamos entender. O modo indicativo é algo que
a gente sabe que indica certeza, é algo certo, real. O subjuntivo é quando indica uma dúvida, né, sobre a forma verbal, é o verbo estar duvidoso, um hipotético ou uma hipótese. E o modo imperativo indica uma ordem, né, um pedido, uma proibição, um conselho, entre outros, certo? Então vamos entender. E as formas verbais se referem ao verbo, certo? O verbo dentro da oração, ou seja, dentro da frase. Vamos entender aqui de uma forma mais clara. Modo indicativo. Aqui vamos dar o conceito mais amplo, para vocês estarem entendendo. O modo indicativo transmite uma ação. Uma ação é quando a gente pratica algo, né? Real e certa. Então, é quando a gente está praticando aí uma ação. Ela se refere ao verbo, que pode ser real e certo. A pessoa, né, falante, apresenta uma posição de certeza e segurança. Então, eu estou ali, quando eu digo que a pessoa falante, que é a pessoa que vai praticar a ação, ela está tendo a certeza que isso vai acontecer, exprimindo a ação com precisão. Então, vamos ver aqui uma frase no modo indicativo. Vamos ler aqui junto com a tia Vinícius, ó. Ontem eu comprei uma blusa nova. Aqui eu estou afirmando, eu estou dando a certeza que eu comprei uma blusa nova. O comprei aqui se refere à forma verbal, né? Que é o verbo. Está exprimindo aqui uma ação que aconteceu na forma real. Foi uma certeza. Ontem eu comprei uma blusa nova. Então eu estou afirmando que comprei. Aqui, ó, Rafael, nós estudaremos para a prova a partir de amanhã. Então, vou aqui estar afirmando que nós, né, estudaremos para a prova a partir de amanhã, estudando uma certeza, algo real que vai acontecer. Vamos aqui, Alex, para a terceira frase. Meu pai costumava almoçar nesse restaurante. Então, meu pai costumava almoçar nesse restaurante. Então, eu estou falando um fato real, que realmente acontece, né? Ou acontecia. Pode estar no presente, passado ou futuro. Costumava é a forma verbal, certo, Alex? Então, vamos aqui para o outro slide. Agora, o modo subjuntivo. Vamos entender aqui junto comigo, ó, Yasmin. O modo subjuntivo transmite uma ação possível. Então, quando diz uma ação, é quando é praticado o verbo. Uma ação possível, porém, não é certo, é uma incerteza que ainda não foi realizada. Então, é algo que ainda não foi realizado, é uma hipótese, né? Está aí querendo que aconteça, mas ainda não aconteceu. E que está dependente de outra. Então, aqui ele está dizendo que para acontecer essa ação, vai depender de outra para que possa estar acontecendo. Então, é uma incerteza, é algo que ainda está na possibilidade de acontecer. A pessoa falante apresenta uma posição de dúvida, é algo duvidoso, né? Exprimindo a ação com imprecisão, visto ser apenas uma possibilidade. Então, o modo subjuntivo é algo que vai trazer o quê? Dúvida. Ainda vai gerar uma possibilidade, algo duvidoso, certo? Mas ainda não aconteceu. Então, para vocês entenderem que o modo indicativo é algo que acontece, que é real, que é certeza. O subjuntivo é algo duvidoso, que ainda não aconteceu. Vamos ler aqui a frase no modo subjuntivo, Safira. Ela está esperando que eu vá primeiro. Ela que se refere ao sujeito. Está esperando, ó. Então, ainda está esperando. Esperando é o verbo, certo? É a forma verbal, que eu vá primeiro. Certo? Então, a gente está aqui algo duvidoso. Está esperando que eu vá primeiro. Certo? Mas que ainda há uma dúvida. Vamos ler aqui, Marina, ó. Se você viesse agora, poderíamos resolver esse assunto rapidamente. Então, aqui há uma hipótese. Se eu viesse agora, no caso, né, poderíamos resolver esse assunto rapidamente. Aqui, ó, o verbo viesse. Então, tá no fato duvidoso, né? Tá transmitindo aí uma imprecisão. Agora aqui, ó, Ana Helena, vou ligar apenas quando eu quiser. Vou ligar, então vai depender de algo para que
possa acontecer, né? Vou ligar apenas quando eu quiser. Então, está exprimindo uma ação duvidosa, uma hipótese que eu vou ligar, mas eu não estou afirmando que vou ligar, certo? Vamos entender agora o outro. O modo imperativo. O modo imperativo, né? Alex aí, Rafael, Matheus, prestando atenção, Vinícius. O modo imperativo transmite uma ordem, um pedido, um desejo, uma súplica ou um conselho, certo? A pessoa falante exige algo, exprimindo o que quer que a outra pessoa faça. Aqui, Luiz Fernando, nesse modo imperativo, vai transmitir uma ordem. É quando acontece, quando a ação está pedindo uma ordem, um pedido, um desejo, certo? Um conselho. Então, a gente vai entender a partir da oração, ou seja, da frase. Então, você vai estar entendendo se está exprimindo uma dessas ações aqui. Então, vamos ler aqui, ó. Traz a caixa, por favor. Traz as caixas, por favor. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Um pedido, uma súplica, né? Traz a caixa, por favor. Então, eu estou pedindo que traga uma caixa, mas eu estou pedindo por favor. Quando eu digo não faça barulho, Matheus, eu estou pedindo não faça barulho. Eu estou fazendo o quê? Um pedido para não fazer barulho. Então, o modo imperativo é quando há algo que a gente transmite uma ordem, um pedido, um desejo, certo? Ou um conselho, uma súplica, exigindo algo de alguém, certo? Então, vamos entender agora aqui na atividade que a tia colocou aqui, para que vocês possam estar respondendo aí em casa, de uma forma, né, que vocês conseguiram compreender o que a tia falou. Então, vamos ficar aqui atento a essa atividadezinha aqui, ó. Leia a tirinha e responda. Então, agora vocês vão ler aqui junto com a tia, e aí de casa vão estar dando a resposta, certo? Use, compre, beba, coma, prove. E o que eles pensam que nós somos? E o que nós somos, né? E o que nós somos? Então, aqui é uma tirinha, né? Que tem a fala aqui do personagem. Agora nós vamos ficar atentos à atividade. Os verbos, entre aspas, no primeiro quadrinho, está no modo. Então, esse verbo, ó, use, compre, beba, coma, prova, está nesse primeiro quadrinho. Então, ele está exprimindo o quê? Ele está no modo subjuntivo, ele está no modo imperativo ou está no modo indicativo? Então, a gente já teve essa explicação, a tia explicou. Então, quem disse, né, que esses verbos estão no modo imperativo, acertou. Por quê? Porque ele está fazendo o pedido, ó, use, compre, beba, né, coma, prove. Então, ele está fazendo o quê? Um pedido. Então, é o modo imperativo, certo? Certo? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre os modos, né, verbais, indicativo, imperativo e subjuntivo. Espero que vocês tenham compreendido e a tia deseja que todos tenham um ótimo dia e beijo da tia Eliane. Até a próxima aula.